assunto é com Murilo Rocha. Com Murilo Rocha. Pois Murilo Rocha, Lu, pois não. Eu acho que a gente tocou em alguns assuntos aqui no começo desse jornal que vão ser talvez os grandes desafios desta prefeitura, né? A gente começar, talvez aí o grande problema da cidade que sem solução, que é a questão do transporte, mobilidade urbana, né? Hoje, por falar nisso, eu fiz 20 minutos da minha casa até aqui, acho que é um recorde. Desde que eu trabalho aqui na Band, tinha ninguém, ainda dei sorte com os sinais, cheguei em 20 minutos. Mas acho que essa questão é o grande problema da cidade há alguns anos já e veio se agravando com essa questão dos ônibus, questionamento sobre o serviço prestado, sobre uma suposta máfia que toma conta do transporte de BH, desde esse contrato firmado em 2008, que vence em 2028, ou seja, caberá a essa atual gestão formatar o novo contrato de transporte público de Belo Horizonte. Então há uma série de questões aí que vão ser um desafio na área de transporte para essa prefeitura. E já começa o ano com um tapa na cara do usuário de ônibus aqui da capital, que esse aumento da capital não, da grande BH toda a gente pode falar, né? Porque subiram os valores em Belo Horizonte, em Contagem e também várias os intermunicipais também, além de outras cidades. Aí, a prefeitura sempre fala, né? É a previsão do contrato, fim de ano é a época do aumento mesmo, todo ano é assim e tal. Só que havia expectativa, a prefeitura já paga o subsídio, começou a pagar há 2 anos o subsídio, que não é pouco dinheiro que repassa às empresas. O serviço não é nenhuma maravilha. Então tinha essa expectativa que talvez a prefeitura segurasse, absorvesse este aumento. Mas não foi o caso, repassou 50 centavos aí, mais caro no caso de Belo Horizonte, para o usuário. Tudo isso diante de um contexto de uma cidade que não anda, né? A cidade de Belo Horizonte está parada. Estão sendo feitas obras na Cristiano Machado, talvez aí hoje é o principal corredor, onde há obras, 2, 3 grandes viadutos sendo feito. Um já está praticamente pronto, que é o da Valdomiro Lobo, já está até liberado num sentido, quem está ali do lado de São Bernardo, para passar para o outro lado ali já está liberado, mas ainda não está finalizada a obra. Tem um outro que está começando ainda, mais embaixo, ali perto da estação Venda Nova, está começando aquele lá, está em obras ainda, e há aquele projeto que a gente deu até outro dia, né? Ali perto da igreja que não fica pronta nunca, a Cristo Rei, Catedral Cristo Rei, o shopping estação de um lado, a Catedral Cristo Rei de outro, ali da Vilarinho, a expectativa de uma outra intervenção, mas essa nem foi licitada ainda, vai começar a licitação agora no mês de janeiro. Então acho que esse perguntar hoje pro Belo Horizontino qual que é o problema, o desafio para 25 é esse. E a prefeitura não tem grandes respostas para isso, são medidas paliativas de efeitos aí de curto prazo, né? Na verdade já chegam até atrasadas. Outro problema, saúde, né? Que a Luciana citou aí, nossos ouvintes também sempre trazem pra gente, né? O sistema de saúde, mas é um problema nacional também, esse não tem muita solução, né? Sempre postos de saúde, UPAs, enfim, tudo sempre muito cheio, esse é um problema, tomara que não vivamos novamente o drama que foi a dengue, por exemplo, né? No início do ano passado. Então, vamos ver se em 25 a gente consegue. Outra questão nacional, que não seja, não sei se vocês lembram como foi grave no ano passado, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, explosão no número de casos graves, UPAs lotadas, históricos e casos lotadas, graves, assim, não era aquela dengue, né? Pessoas com quadros mais graves, não sei se foi, né, a safra, vamos dizer assim, do vírus da dengue, mas foram casos mais pesados de dengue. Eu lembro que na Band cada dia era um atestado, muita gente afastada. E eu não sei se vai lembrar, no início do ano a gente teve uma coisa que talvez também seja inédita, infecção por dengue e covid, infecção dupla. Sim. Então foi um caos no início do exatamente. Então tomara que a gente não vive esse quadro e que nossa rede de saúde também esteja pronta. E por falar em saúde, não dá para falar que um outro desafio aí é um desafio do próprio prefeito, é a saúde própria dele, né? A gente tá sempre trazendo aqui para você, ele, por exemplo, hoje ele tomaria posse, mas não vai tomar de forma presencial, vai ser virtual, pelo que a gente trouxe aqui, a informação da prefeitura, justamente por estar com a imunidade baixa, né? O prefeito hoje não pode pegar uma gripe, porque nele tende a complicar em razão da imunidade muito baixa. Ele vai estar no ambiente de posse, se ele fosse presencialmente, né? Com centenas de pessoas, vereadores, parentes, enfim, outras autoridades. Então, de uma forma prudente, ele não vai estar presente, vai receber
vai ser empossado virtualmente. Não sei se ele se vai entrar ali para um vídeo, fazer um aceno, alguma palavra. Não sei como vai ser essa participação. O fato é que vai ser uma posse virtual. E aí essa figura, quem tem falado muito nele, ganha um protagonismo. Álvaro Damião. Vamos prestar atenção no Álvaro Damião, né? Geralmente a gente nunca presta atenção no vice quando a gente vota, mas este ano de 25, por uma questão aí, né, de saúde, o Álvaro Damião vai ter um protagonismo nesse início de mandato do prefeito, não há dúvida disso. O prefeito se licenciando ou não, né, há a hipótese dele se licenciar por um tempo, mas mesmo que ele não se licencie, ele não vai poder, por esse quadro que está impedindo ele na posse hoje, não é um quadro que vai se resolver rapidamente, ele não vai poder cumprir essas agendas públicas por um tempo. Então, temos que prestar atenção na figura de Álvaro Damião. Ele, né, quando eu falo prestar atenção, é porque ele vai ter esse protagonismo como prefeito na prática, né, de Belo Horizonte. Ele vai ser ele que vai ficar negociando com os vereadores, por exemplo. Ele já assumiu o cargo de secretário de governo, né? É a função dele. Então, até assim, mesmo durante a campanha, ele assumiu um certo protagonismo. Sim, e a população vai precisar de alguém para cobrar. Precisa de uma figura de referência, e vai ser ele. Provavelmente, se tiver problema com chuvas, ele que vai ter que botar a bota na lama lá para, né, mostrar o que vai ser feito. Vai ser ele, essa figura que vai ser cobrada nesse momento por essa questão normal. Normal não, né? Mas atípica que o prefeito de Belo Horizonte está vivendo, que é essa fragilidade aí de saúde, a gente sempre torcendo para ele se recuperar, mas hoje é uma realidade, né? Então o Álvaro Damião vai ter esse protagonismo, forçado ou não, ele vai ter que assumir esse protagonismo. E a gente tem que ficar de olho também nessa Câmara de Vereadores que toma posse hoje. É uma Câmara com algumas caras novas. Por exemplo, o vereador mais bem votado era um assessor do Nicolas Ferreira, é um vereador novo de primeiro mandato. Pablo Almeida, PL, 39.600, exatamente, um quase recorde 40 de votação, mil. né? Mostra um pouco para onde vai caminhar essa Câmara. Tem os dois vereadores também de extrema direita, que a gente pode classificar assim esse grupo, o Ville e o Uner Augusto, também ali vão formar ali, vão dar problema para prefeituras, defendem pautas assim, que eles mesmos intitulam como conservadoras, cristãs, né? E outros nomes aí, que eles se denominam desse grupo. Há, por outro lado, uma jovem liderança também se propondo aí, que é o Pedro Rousseff, que também foi bem votado pela esquerda. Que é sobrinho da Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, eu já prevejo o embate dele, por exemplo, com o Pablo. Já fizeram esse embate depois da eleição, já começaram essa troca. E aí, a gente não é bobo, eu não tô com barba branca, não é à toa, né? A gente já prevê que eles vão tentar emular, vão tentar fazer o que fizeram Duda Salabert e Nicolas Ferreira. Vão tentar pautas que extrapolam a Câmara, essas pautas ideológicas, para depois dar um salto em 26, ou para deputado estadual ou federal. Eles já começaram esse embate antes da eleição com essa ideia de, né, tentar aí catapultar a carreira. Claro que se perguntar, eles vão falar que não, tal, mas enfim. Uma nova temporada. Assim, né? Claro, não sabemos se eles vão ter a mesma desenvoltura que tiveram Duda e Nicolas. Goste ou não, eram dois personagens midiáticos, Sim. Tinham apelo, tinham muitos seguidores. E essas novas caras, parece que vão trilhar. Da sombra. Exatamente. Eles vêm da sombra. Exato, parece que vão querer trilhar esse mesmo caminho, mas não sei se vão ter esse mesmo sucesso, né? De público e renda. Não sei. Então, mas assim, o ano começa assim com esses desenhos, a gente pode ir falando ao longo da semana de outras áreas, educação, né? Pra gente entender aí, também é uma área que sempre demanda muito. Eu só estava lembrando a questão da mobilidade, o que o prefeito vai fazer, que a prefeitura vai fazer com essa ciclovia, a gente tem que dar um jeito naquilo da Afonso Pena. Verdade. Ela ficou aquela coisa inacabada, virou uma pista de Cooper, aquilo ali, que o pessoal hoje está usando ali para caminhar. Né? Então, assim, tem que definir, vai arrancar aquilo, Virou pista assim, de moto, já percebeu? Foi moto, até mais ali. perigoso, porque a pessoa não sabe se ali para pedestre, a moto passa ali, tem que definir, mete uma marreta ali, acaba, ou então pinta e fala. Vocês já viram em São Ficou na mão Paulo? do TJ, né, uma decisão. Eu acho que o prefeito, né, entrou, recorreu com o TJ, então temos que cobrar também. E não está decidido nada ainda, eu acredito que não. Cobrar. O TJ, vamos olhar isso. O TJ tem mais férias que menino, né, de escola. Nunca vi. Os caras ganham aí 40, 50 mil. Surreal. Tem mais férias que criança de escola. Então eles só voltam dia 14, se eu não me engano, os embargadores aí, mas tá na mão do TJ essa decisão. É um absurdo, gente. Desde junho. O que vai se fazer com essa ciclovia? Não é tanto dinheiro, mas como assim, pô? Mais de 1 milhão gasto já ali. Então tem que decidir, vai meter a marreta e quebrar tudo, ou vai regularizar, começar a andar bicicleta, só pode passar bicicleta. Aí tem que sinalizar, tal, não pode ficar como tá. Não pode, até um perigo ali, o Sininho tá falando que tá passando moto ali, né? Olha só, o cara às vezes acha que ali é pra pedestre, pra bicicleta, tá passando moto.
Então, assim, é uma questão simples, né? Mas que tem que tomar uma decisão, o que isso vai fazer com essa bendita ciclovia da Afonso Pena. Eu queria só trazer um exemplo de São Paulo, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, lá tem um corredor exclusivo de moto. Sim. Então, assim, tem as pistas normais dos carros e ônibus e uma faixa azul, como se fosse um corredor para moto, porque em São Paulo o volume é muito maior, né, do que aqui. Muito maiores. E aí as motos já ficam ali naquele corredor e evita acidente, retrovisor voando para todo lado. Evita aquele zigue-zague que eles fazem. Exato. Assim, não é que eu estou sugerindo que seja substituído ali a ciclovia, porque a gente está num caminho aí de, né, sustentabilidade, vamos diminuir o uso de carros, etc. Mas, diante do impasse, tirar, então, né, ao invés de marretar algo que já foi gasto dinheiro público, repense no uso. Ali, se não tiver não dá para ficar como tá, gente, sem nada, sem sinalização, assim, tá muito ruim. E é uma coisa, né, que mostra, assim, a falta de planejamento, a falta de decisão. Assim, me desculpa, a falta de decisão sobre fazer as coisas ou não. Ele parou com isso porque foi criticado e tal, a prefeitura, no caso, né? Depois entrou uma ação, enfim, falta decisão para... É uma obra simples que tem que ser definido o que você vai fazer com essa ciclovia, bendita ciclovia da Avenida Afonso Pena.